Chega a Belo Horizonte a biografia de uma figura histórica do movimento sindical brasileiro. O livro é José Ibrahim, o líder da primeira grande greve que afrontou a ditadura. A história recupera as origens do metalúrgico de Osasco e conta como ele organizou o movimento grevista e enfrentou o regime em 1968. José Ibrahim foi preso, torturado e exilado. Conversa comigo a autora, jornalista Mazé Torquato Shotio. Tudo bem, Mazé? Tudo bem, Vivian. Pronunciei certinho seu nome? Tudo bem, é isso mesmo. Mazé, o que te motivou, né? Te levou a escrever sobre José Ibrahim? Pois é, o José Ibrahim é um segundo livro, digamos que seria a consequência do primeiro livro que eu escrevi sobre o exílio de trabalhadores brasileiros durante a ditadura. Eu trabalho na França, eu moro na França há 33 anos e na França existe uma empresa que faz conselho para os comitês de empresa. Todas as empresas francesas com mais de 50 trabalhadores possuem um comitê de empresa. E isso foi uma lei que mudou agora, que foi instaurada ainda no governo Mitterrand em 82, a Lei Auroux, que diz que, justamente, eu trabalhando nessa empresa ligada à central sindical CFDT, fazendo pesquisas, trabalhando com eles, eu percebi, eu vi, eu soube que existia um grupo de sindicalistas brasileiros que foi ajudado pela esta central sindical. Quer dizer, então você estava lá nos anos em que eles foram... Não estava. Não estava. Trabalhando nessa empresa que ajudou no tempo da ditadura. Esse grupo de brasileiros sindicalistas, na minha amostra por o livro anterior, Trabalhadores Exilados, eu verifiquei e eu achei 36 trabalhadores exilados, inclusive o José Ibrahim. O José Ibrahim fazia parte desse grupo que foi ajudado pela CFDT e que esteve ajuda como o Sindicato dos Metalúrgicos da França colocou à disposição desse grupo de sindicalistas um lugar, as relações que ele tinha com as centrais sindicais europeias do mundo inteiro, de forma que eles pudessem explicar aos franceses, mas aos europeus e ao mundo inteiro, o que estava acontecendo com os trabalhadores naquele momento. Porque se fala muito em... Dar voz aos exilados. Isso, afinal, justamente. Uhum. Então, esse livro vem, eu entrevistei o José Ibrahim, eu o conheci quando eu estava em Osasco, porque eu fui fazer jornalismo e morar em Osasco. Então antes de ir para a França, você o conheceu aqui? Eu conheci em 79, quando ele estava voltando do exílio. E depois ele fez parte dessa pesquisa justamente, de um livro anterior? Justamente. Entendi. E isso seria uma consequência lógica, porque eu encontrei a família, sabia que existia um outro jornalista que infelizmente morreu e que estava já trabalhando na biografia. E, inclusive, é uma necessidade, porque eu acho que o sindicalismo brasileiro, a gente conhece muito a partir de 78, né, 79, 80, isso, com o sindicalismo. Que é a democratização desse sindicalismo, né, que é o momento de Lula. O momento de Lula do ABC, e 68 ficou um momento esquecido, né? Contagem, Osasco, esse 68 dos trabalhadores ficou um pouco esquecido. Então... Pois é, então vamos falar um pouquinho desse personagem e né, desse contexto em que ele surge. Primeiro, o José Ibrahim, né? Ele se torna um líder sindical menino ainda. Ele, há 20 anos, é eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, que tinha uma tradição de luta. Osasco era exemplo, na época, porque tinha uma industrialização mais antiga. Digamos que os anarquistas já tinham se instalado em Osasco para construir uma indústria de vidros, né? E depois, nos anos 40, com a industrialização moderna, Vargas, Juscelino Kubitschek, isso nos anos 60, Osasco se industrializa, enquanto que o ABC vai se industrializar um pouco mais tarde, a partir dos anos 60. Então, o que acontece é isso, que Osasco é um lugar onde permitiu que esse caldo de uma série de coisas, de Osasco ter sido emancipado em 62, o Ibrahim é o primeiro de ter emancipado, lutado por uma série de coisas e também pela escola para os trabalhadores, né? O Ibrahim é um dos primeiros, ele é o 11º filho dessa família numerosa de uma família operária. Ele vai para o trabalho aos 14 anos, mas ele tem a sorte de
Quando chega o momento de ir para o segundo grau, ele tem o Cinearte em Osasco, ele pode estudar, ele pode continuar os estudos. Que é diferente da realidade dos irmãos. Dos irmãos que não tinha, até então ele não tinha liceu, era difícil de estudar, né? Teria que ir para longe. Isso tem muita influência na atuação dele? Eu acho que tem, porque ele começa, né? Não é o único, tem todo um grupo, o grupo de Osasco, o grupo de esquerda de Osasco, vai se organizar em torno disso. O sociólogo, o Velfort, ele vai falar do operário trabalhador. E como é que ele se envolve? Quer dizer, claro, ele é um operário, tem a proximidade desse mundo, mas como é que ele acaba sendo influenciado por grupos de esquerda? Olha, ele chega na Cobrasma, Cobrasma tem a Frente Nacional do Trabalho, tem todo o mundo dos católicos, né, dos igrejeiros, que é uma empresa que não existe mais. É uma empresa que existe, eu acho que mudou de nome, mas teve até 5 mil trabalhadores na época. Produção ferroviária, não é isso? Justamente, com a queda da produção ferroviária, o movimento vai para o ABC, o movimento que é automobilista, né, as indústrias automobilista vai para o ABC e vai se criar uma outra coisa. E a indústria ferroviária vai deperir, né? E, então, ele está lá nesse lugar, na Cobrasma, entra com 14 anos, ele vai fazer o Senai, né, operário qualificado, e ele vai estar nesse movimento. Em 62, cria-se um movimento dos 10 nessa empresa, que é o começo do comitê de fábrica, que o Ibrahim precisava muito. É a organização do trabalhador pela base. Senão a direção do sindicato estava muito longe, não tinha representação do sindicato, dos trabalhadores dentro das empresas. E ele precisava muito. Em 62 cria-se um comitê, eles chamavam o Comitê dos 10, porque eram 10 departamentos. Tinha que ser reconhecido pela direção da empresa. Justamente, não vai ser reconhecido imediatamente, mas em 65, quer dizer, ele também forma um grupo clandestino um pouco, porque ele viu que outro comitê de empresa, em outra empresa, não era aceito pelo dono da empresa, que achava que isso não agradava, mas também não agradava o sindicato, que pensava que seria uma coisa que não teria, ele perderia o poder, o sindicato. Mas só infelizmente a gente não pode contar a história toda aqui, mas vamos pular para a condição dele de um líder de uma greve poderosa. Março de 68 foi a greve aqui em Contagem. Abril. Contagem faz greve. Sim, em abril. E a greve lá foi em julho. Em julho. O quanto a greve, quer dizer, quais foram as circunstâncias dessas duas greves? Exatamente o que aconteceu, o que eles estavam reivindicando, como uma influenciou a outra? Como é que foi esse contexto? Pois esse contexto do Ibrahim lá, ele está se forma, comitê de empresa, essas coisas, politização, né, e um trabalho importante com os trabalhadores, né, organização dos trabalhadores pela base, mas sindicalização. Ele chega no sindicato. Quando ele chega no sindicato, a primeira coisa é o MIA, Movimento Intersindical Anti-Arroxo. Tem esse movimento, tem o 1º de maio na Praça da República, tem na Praça da Sé. O foco era a questão do arroxo salarial, né? O foco, então, tinha várias coisas que tinha, claro, as condições de trabalho da época eram realmente muito terríveis. Eles tinham tido uma perda de 30% dos salários, não é isso? Tinha sido imposto? Sim. O trabalhador, com a inflação, perdia. Né? As condições de trabalho eram difíceis. Na Cobrasma mesmo, teve uma série de greves, né, para melhores condições de trabalho. Em seguida, tem o quê? Sim, precisa repor o salário comido, mas também é preciso dizer basta, era um político, né, de dizer, olha, a gente precisa mudar essa situação de ditadura, né? A gente precisa de uma abertura para que os trabalhadores tenham voz. E o nível de mobilização foi grande. Se pensar inclusive em pleno regime autoritário, onde eram proibidas reuniões, onde eram, né, muita coisa estava sob controle e tal.
Quantas pessoas, tanto uma greve quanto a outra, reuniu? Olha, a Cobrasma tinha mais, não foi só a Cobrasma, né? Porque a Cobrasma, depois tinha uma série de empresas, que a Lonaflex parou no mesmo dia, às 14 horas, Fosco e Granada. A Cobrasma tinha cerca de 5 mil trabalhadores, mas todo mundo... Só a Cobrasma? Só a Cobrasma, mas todo mundo não estava trabalhando nesse dia, então é muito difícil. Foram mais quase 2 mil trabalhadores que pararam em Contagem. Isso, mas tinha mais de 6 mil trabalhadores. De Osasco tinha mais de 12 mil trabalhadores, né? O trabalhador total. Agora, como é que foi esse enfrentamento? Porque é um enfrentamento. Num regime autoritário, você levar a greve proibida. 6 mil pessoas num lugar e 12 mil no outro, uma coisa que a gente não pode, né, hoje a gente tem dificuldade de imaginar. Né? A greve era proibida, mas o que faz esse trabalho de formiga, né? A Imaculada Conceição conta aqui de Contagem, né, que participou da greve, que era diretora do sindicato de Belo Horizonte de Contagem, que esse trabalho de formiga foi sendo feito há muito tempo. Tinha jornais, tinha tudo. Tudo isso, quando se diz, não teve preparação. Muita coisa impressa, circulando, mas essa organização dos trabalhadores foi feita pouco a pouco. Ela conta, né, saindo à noite, passava a madrugada, fazendo, escrevendo, distribuindo os panfletos, indo falar com os trabalhadores nas casas dos trabalhadores. Então, é um trabalho muito longo que foi possível por isso. E Osasco, então, a Contagem faz a greve. Osasco vem ver como é que foi a experiência de Contagem, porque teve acordo, eles ficaram contentes, teve acordo, a gente pode fazer um acordo também. Eles consideravam que o número mais importante de Osasco poderia, né, realmente... Eles achavam, tinha as manifestações dos estudantes, né? Então, a passeata dos 100 mil, todo esse movimento que não foi reprimido. Então, eles pensavam que, mesmo a greve proibida, poderiam avançar. Poderiam avançar. E a ideia seria isso. Que era um grande engano, não é? Porque eles não sabiam que estava acontecendo exatamente o contrário, não é? Justamente. Deu para você analisar o que levava a essa percepção tão diferente do que a realidade realmente apontou? É o desejo de fazer. Vem aí com o AI-5, né? Justamente, o desejo deles, achavam que realmente poderia não dar certo, mas poderia dar certo com todos esses movimentos, esses pontos positivos que estavam aí. Mas aí não dá certo, porque o general vem, né, a direção vem e acaba com eles no mesmo dia, então tem Como é que foi isso? Como é que foi, enfim, a greve é esmagada, né? A greve é esmagada. Então, a organização da greve, eles esperam, então, que o movimento se espalhe. Ele teve contato com Contagem, contato com a região do ABC, contato com todo mundo, de forma... A greve estava, em princípio, para o final do ano, mas teve condições que fizeram com que era preciso, eles tinham medo de perder a máquina do sindicato, era preciso fazer imediatamente e achava que, como tinha o movimento dos estudantes, em julho poderia, e eles fizeram essa greve. E... me desculpa, eu perdi o fio. Sim, não, no momento que a greve é esmagada, a direção dos sindicatos é destituída, não é isso? Justamente. E todo mundo preso. No mesmo dia, então, eles mandam os brucutus, é uma violência. Ao me perguntaram, né, o título, né, a primeira grande greve que afrontou a ditadura. A primeira greve de 68 foi aqui em Contagem, grande, né? Mas essa que afrontou porque foi de muita violência física e mental, né? Porque o que acontece é que no dia mesmo existe, né, eles vão apresentar as reivindicações. Então, tem um prazo de 24 horas para estudar, para trazer o resultado dessas reivindicações, né, dessa negociação. E eles pensam que vai ser negociada. No dia mesmo, declara-se a greve ilegal, declara-se afastamento dos líderes sindicais, inclusive o Ibrahim. E à noite, eles chegam na Cobrasma com brucutus, com aquela violência enorme, tirando os trabalhadores, buscando os trabalhadores nas casas, que eles conseguiram fugir. Eles foram nas casas buscar esses trabalhadores. Então, foi uma guerra de guerrilha, é uma coisa muito violenta, né? Então, daí essa... Então tem todo o Ibrahim, continua, né? Ele é preso, ele é um dos... Ele não é preso imediatamente. O que acontece nesse dia, né? O sindicato, a invasão da Cobrasma,
a invasão também, a Lunaflex estava em greve. Então outra empresa. Outra empresa, como é mais fácil, uma empresa menor, eles passam, né, o exército, as forças militares e civis. Primeiro tira o pessoal, acaba com a greve na Lunaflex e vem depois tirar as pessoas da Cobrasma. Enquanto isso, o sindicato, ele está lá em assembleia, tem gente da Fósforos Granada, tem gente que veio apoiar, gente do MDB, tem gente muitas mulheres, porque Fósforo Granada eram essencialmente mulheres que vieram apoiar. Era de outro, do Sindicato dos Químicos, mas vieram para o sindicato. O sindicato está cheio, ele está cercado por militares, por gente, não está. A greve foi então declarada ilegal, os diretores afastados, mas somente no dia seguinte o interventor vai querer botar as mãos no sindicato, não vai ser no dia seguinte, 17, vai ser no dia 18. Mas o que acontece com o Ibrahim no dia da greve? Ele está no sindicato e uma assembleia decide, porque eles estavam, todas as decisões estavam reunidos, estavam decididos, os trabalhadores, todo esse povo, e as decisões era a assembleia que decidia. A assembleia decidiu que o Ibrahim deveria sair com outros para que o movimento pudesse continuar. Que ele, enquanto chefe, líder, não poderia ser pego. Sim. Então, tinha que ser preservado. Ele tinha que ser preservado, então o que acontece é que ele vai ser preservado, ele é tirado do sindicato, ele sai pelas portas e termina encontrando o jornalista que termina tirando ele daquele presidente Altino, entre os três, entre o Tietê, e todas as entradas e saídas estão cercadas. Ele consegue sair e depois ele vai entrar sem possibilidade de continuar a luta oficialmente, porque não tinha, estava tudo... A greve acabou aí? A greve vai continuar, não acabou aí. Porque no dia seguinte, no dia 17, as outras empresas que estavam, que tinham se organizado para parar, elas param. E só que a discussão, né, vai para a igreja do Santo Antônio, vai para outros lugares. Eles terminam no final de uma semana tendo algumas, fazendo acordos. Mas essa violência foi importante. O Ibrahim, então, ele vai ter que, não tendo outra opção, ele vai para a clandestinidade, ele vai decidir de militar na VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. VPR. Mas ele chega a ser preso. Ele vai ser preso 6 meses depois. Ele vai estar militando durante esse tempo, até a prisão em fevereiro do ano seguinte, 69, ele vai militar, ele vai ser responsável das relações urbanas da VPR. Vai ter a VPR tinha 3 direções: a logística, o grupo de ação, e ele era responsável do grupo urbano que compreendia os estudantes e os trabalhadores. Você acredita? A ideia dele era justamente trabalhar com os estudantes, organizar a massa trabalhadora estudantil de forma a conseguir fazer a revolução que eles desejavam. Você acredita que essa greve contribuiu com o AI-5, meses depois, 4 meses depois? É difícil. Nesse período, o medo, né, do poder arrochou, acabou justamente a gente vivenciando o AI-5. Não foi só isso, pode-se dizer que o governo não queria contestação e que de todos os lados, porque os estudantes estavam manifestando, os trabalhadores, estava todo mundo nessa, tudo isso contribuiu, não é? Era um caldo. Né? Era um caldo e terminou chegando a esse ponto. Agora, deixou um legado para aquele sindicato que vai surgir no final da década de 70, no ABC? Sim, com certeza. Eu acho que o comitê de empresa, o que José Ibrahim ligou foi isso, essa ideia de ter os trabalhadores organizados pela base, através de comitês de fábrica, que ele chamava, de ter os sindicatos organizados, né? Ele foi muito por construir, fazer a adesão de trabalhadores, né, junto ao sindicato. Para ele o sindicato era importante. Formação. A ideia também era os líderes que existiam naturais, de formá-los. Então, quando ele volta do exílio,
Ele passa 10 anos no exílio. Quando ele volta do exílio... Ele volta às vésperas dessas Às vésperas, mudanças. justamente. Ele, no exílio, ele trabalhou, como eu disse, eu encontrei a história junto à Central Sindical Francesa. Ele cria um grupo de apoio grupo de apoio à oposição sindical no Brasil. Eles têm contato. Então, esse grupo é importante, porque ele vai trazer para o Brasil quando ele volta, e ele volta antes da anistia, justamente. Era uma figura muito conhecida, era quando ele sai em 68, ele sai em 69 do Brasil, trocado, ele é preso, ele é trocado pelo embaixador americano, e ele é uma figura muito conhecida. O Brasil inteiro conhece, né? O José Ibrahim, o estrangeiro também, todo mundo que falou da greve. Então, ele sai, é uma pessoa muito conhecida. Então, pede-se para ele voltar antes da anistia, e ele que militou também lá fora pela anistia, justamente para que a anistia fosse possível. Agora, depois que ele retorna, passado aí esse primeiro momento, ele ajuda a criar a CUT. Ele ajuda a criar o PT inicialmente, ele é diretor com o Lula, com o Zé Disseu e com outros. Ele é membro da direção nacional do PT. Ele traz para o Brasil, então, as relações que ele tinha com o sindicalismo europeu e mundial, essa experiência para a CUT, né? Ele vai ajudar a criar a CUT e ele vai receber, né, ainda na organização da criação da CUT, os sindicalistas que vêm participar. Agora, ele, na verdade, não fica no PT, depois ele vai para o PDT. Só para a gente encerrar, para quem está curioso sobre a história dele, o que acontece? Que ele ajuda a criar o PT, ele cria a CUT, né, e acaba indo para o PDT. Ele diz que o espaço que o Lula deu para ele foi pequeno. Ele não se sentia, ele não tinha um espaço. Eu acho que ele sempre gostou da ideia do Partido dos Trabalhadores, porque ele tinha essa ideia do Partido dos Trabalhadores desde o exílio dele em Cuba. Como a luta armada não deu certo, ele disse, então era preciso ter um Partido dos Trabalhadores, um partido que representasse, que defendesse as causas dos trabalhadores. Então essa ideia do PT nasceu lá. Mas ele não conseguiu se eleger, não é? Ele não conseguiu, mas justamente ele tentou, sai... Foram 3 tentativas. Foram 3 tentativas. Ele participa do PT, mas justamente ele diz que o Lula não deu espaço e outros críticos, amigos de sindicato, o alemão, por exemplo, diz que o Lula não deu espaço para ele. Ele teve que sair, ele foi colocado para fora, de uma certa forma. Porque quando ele foi candidato a deputado, a base dele era Osasco. Ele diz que o Lula colocou um outro candidato, o José Pedro, justamente para dividir as forças. Se eu vejo os números o número de votos que ele teve, o do Zé Pedro teria eleito, ele teria sido eleito. Ele voltou com a expectativa de ser uma grande liderança e já tinham ocupado esse espaço? Será justamente. Que é isso? Ele volta, e quando ele volta, ele participa de todos esses movimentos, ele vai para a BC ajudar, ele tem o grupo de oposição sindical nos metalúrgicos de São Paulo, ele ajuda tudo isso, mas o momento é de ascensão do Lula. Então esse movimento é muito forte. Ele que volta do exílio 10 anos depois, ele estava em contato com os trabalhadores, mas não tinha mais base, tinha que responder o processo. E eu acho que ele tem a importância dele no sindicalismo brasileiro é de fato em 68, daí a ideia de fazer esse livro, porque a partir de 78 todo mundo fala, a imprensa está aí e tal, não tem problema, mas 68 ficou um pouco esquecido, Contagem, Osasco ficou um pouco esquecido. Felizmente agora com essa ideia de memória e tal, tem aparecido coisas. Mas foi um prazer ter você aqui no Mundo Político. O livro é instigante, nós só fizemos um sobrevoo, né, por ele, mas certamente muita história para se ler aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada, e eu queria dizer que o livro é editado pela Alameda e pode ser adquirido à distância, frete grátis para todo o país. Muito bem. Muito obrigada. Isso é uma boa notícia. Eu conversei com a jornalista Mazé Chotil, que é autora do livro José Ibrahim, o líder da primeira grande greve que afrontou a ditadura. É um livro que trata
exatamente dessa liderança em 1968, e é uma história, digamos que, menos conhecida sobre o sindicalismo brasileiro e sobre uma liderança que acabou deixando um legado significativo para aquele tempo em que o sindicalismo brasileiro ganha novo fôlego com aquelas greves do final da década de 70, início da década de 80 e a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.